Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, Deus. Pai, nós ansiamos, Senhor, por ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, transformando, Senhor, as nossas vidas, nos moldando, Senhor, e nos levando para cada vez mais perto de Ti, Senhor. Fala no meio de nós, Senhor. Deixa ouvir, nos deixa, Senhor, sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor. E, acima de tudo, Pai, que, Senhor, possa haver salvação, que possa haver arrependimento, Senhor, que possa haver transformação, Senhor, nos nossos corações. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, há um tempo atrás eu vinha fazendo uma leitura de um livro, de um autor que eu gosto muito, e esse autor, né, ele dedicou um capítulo inteiro para falar exclusivamente sobre o livro de Jó. E o título desse capítulo foi muito interessante, porque ele fala que ele titulou da seguinte maneira: A Aposta Divina. E ali ele faz meio que ele monta um cenário, né, no qual ele relata aquele diálogo, né, entre Deus e Satanás, né, que está ali no livro de Jó, capítulo 1, 7 até o 9, e diz assim: O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou, ó meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Né? E aí o diálogo se desenrola e você vê, no final das contas, o diabo propondo que ele pudesse tirar todos os bens de Jó, né? E para ver se ele realmente se manteria fiel. Né? Eu acho engraçado, né? O interessante é que ele aborda isso, ele comenta, ele fala assim: puxa, isso tudo acontecendo lá no céu, né? E Jó aqui na terra alheio a tudo, sem saber da confusão que ele estava se metendo, envolvendo uma aposta, né? Sobre a fidelidade dele a Deus ou não. E por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque muitas vezes a gente passa por esse período de Natal, a gente passa por essa festividade e nos remete a lembrar sobre o nascimento de Jesus, mas às vezes nós esquecemos da grandiosidade, né, da maravilha que foi o nascimento do menino Jesus. E Deus Todo-Poderoso se fazendo carne, né, vindo numa manjedoura, humilde, desprendido de qualquer glória, de qualquer poder, e ele estava ali, se fazendo carne no meio dos homens. E com certeza, ninguém ali fazia a mínima ideia da grandiosidade do que estava acontecendo. Né? E hoje, justamente, eu queria falar sobre esse acontecimento. Falar sobre o nascimento do menino Jesus. Né? Eu queria ler com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolvendo-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Enquanto os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como nos fora dito. Amém? Eu acho interessante, né, que o texto, o contexto do que estava acontecendo ali era o seguinte: Roma havia acabado de decretar que haveria de ser feito um recenseamento. Então, por conta desse recenseamento, todas as pessoas deviam se locomover da cidade onde estavam até a sua cidade natal, para perto do seu clã, para que eles fossem contados. E nesse acontecimento, a gente vê Maria e José, Maria já grávida, né, esperando o nascimento do seu filho, partindo numa viagem custosa para uma grávida, né, já era difícil para todos, ainda mais para uma pessoa que estava grávida naquele momento. Então ela parte, né, em direção a Belém com seu marido. E é interessante que não era só eles que estavam fazendo essa viagem. Muitas outras pessoas se viram obrigadas a fazer a mesma viagem, né? Sair da sua cidade onde estavam residindo em direção à cidade onde eles tinham o seu clã. E parece que José e Maria chegaram um pouco atrasados, né? Porque quando eles chegam nessa cidade, lá em Belém, eles não encontram mais lugar, né? E de forma que eles se veem obrigados a ficar, né, ali, perto de animais, né, onde tem ali a manjedoura, que é o local onde os rebanhos são alimentados, onde você coloca comida para que o gado venha e coma, né? E, enfim, e aí o texto fala o seguinte, fala que chegou o tempo de nascer o bebê. Então você vê uma sociedade que estava ali envolta nos seus muitos afazeres, que estava ocupada com as suas muitas coisas, e de repente chegou o tempo. Hoje o texto ele fala simplesmente que chegou o tempo de nascer o bebê. Só que a gente pode ir muito mais a fundo nisso. Porque ali naquele momento não era apenas um bebê. Nós estamos falando do Messias. Nós estamos falando do Salvador. Um acontecimento que vinha sendo anunciado por todos os profetas
desde, vamos dizer assim, desde Adão. A chegada do Messias vinha sendo preparada durante todo esse tempo. Então, não era apenas uma gestação que estava acontecendo, que tinha chegado o tempo certo, mas era um grande cumprimento de uma profecia, a maior de todas as profecias, o nascimento do Messias. E Israel aguardava por isso, Israel vivia ansiosa por isso. Israel aguardava que logo chegasse o dia em que eles teriam um grande rei, um libertador, que teria ali uma força militar poderosa, que libertaria finalmente o Estado de Israel e faria com que eles novamente fossem uma grande nação. Que novamente eles tivessem poderio, que novamente eles tivessem ali o seu lugar. Israel ansiava por isso, mas o que chegou para eles não foi bem esse Messias que eles esperavam. O que chegou para eles foi o menino Jesus, simples e humilde, em uma manjedoura. E o outro fato que esse pequeno trecho que nós estamos lendo aqui fala é que não havia lugar para eles. E uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa frase. Hoje, né, nós temos uma sociedade que, como aquela, vive ocupada, preocupada, sedenta, procurando respostas, se esforçando para conseguir a felicidade, mas ao mesmo tempo que eles anseiam tudo isso, eles desconhecem que a resposta para essa busca que eles têm é esse menino que nasceu ali em Belém. O menino que estava envolto em panos, que estava numa manjedoura. E da mesma forma com que ninguém ali se preocupou em preparar um lugar para receber o Messias, hoje nós vivemos em uma sociedade que não guardou lugar para esse Deus. Uma sociedade que, de tão cega, de tão perdida, não reservou um lugar para aquele que é a resposta para as suas dores. Quem sabe até mesmo nós, no nosso dia a dia, nas nossas muitas atividades, não temos separado esse lugar. Quem sabe nós mesmos somos aqueles que fazemos parte desses que não reservam um lugar especial para esse Messias. Seja em nossas atividades diárias, seja no nosso momento de lazer, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso lar, na nossa família. Será que esse menino Jesus, ele encontrou lugar? Apesar de que naquela hora, naquele momento, não ter sido reservado nenhum local específico para que o menino nascesse.
porque da perspectiva humana, eles não faziam ideia do que estava acontecendo, não tinham a mínima noção da grandiosidade da obra que estava acontecendo ali. A gente vê que, da perspectiva divina, havia sido feita uma preparação durante muito e muito tempo. Impérios se formaram, alianças foram feitas, culturas foram forjadas, religião foi fortalecida, reis após reis tiveram os seus reinos, reinaram. Tudo isso para que nesse momento, naquela noite, lá em Belém, o mundo recebesse o Cristo. E a Bíblia chama esse tempo de a plenitude dos tempos. Gálatas 4, versículo 4 até o 5. Fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Essa plenitude dos tempos fala sobre o momento ideal. Aula do Hudson em Doutrinas, né? Tá salvando. Fala sobre um momento ideal político, geográfico, cultural, histórico, social, para que o mundo pudesse receber a revelação definitiva do Deus vivo e verdadeiro. Então, o mundo, a sociedade pode não ter guardado um lugar, mas o Senhor, Ele preparou um lugar. E não somente preparou um lugar, como também comissionou a mim e a você para sermos a igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Então hoje, nós assim, vivemos uma grande expectativa. E qual que é essa expectativa? É a volta desse Messias. E existe uma pergunta na Bíblia que fala assim, né? Será que porventura ele vai encontrar amor quando ele voltar? Nós como igreja, somos aqueles que precisam preparar a volta do Messias aqui. Como é que nós fazemos isso? Propagando o reino, propagando o evangelho, levando a mensagem do menino Jesus, levando a mensagem da cruz, falando da graça de Deus, falando do amor de Deus. Tudo isso faz parte do nosso chamado, faz parte do que nós somos como filhos de Deus aqui na terra. Então, assim como o Senhor, através dos profetas, preparou, anunciou e profetizaram, né, sobre a vinda do Messias, nós também temos esse papel de anunciar a volta desse menino Jesus aqui. Só que agora como um rei glorioso, e que vem para nos buscar. Naquela noite em Belém, o mundo recebeu o seu maior presente. Alheio à maravilha que acontecia, o mundo recebeu. Hoje, o mundo em que nós vivemos também está alheio, está alienado a tudo. E ainda que eles não tenham preparado o lugar,
a vinda do Messias é certa. Novamente o Messias virá. O nosso Salvador. Dessa vez, para nos levar como igreja, como seus filhos, como a sua noiva. E a gente não pode se calar diante disso. Nós precisamos preparar lugar nos corações, lugar no meio dessa sociedade. Porque vidas estão se perdendo, alheias ao presente de Natal. Nem versículos 8 ao 9. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Primeiro, quero chamar a atenção sobre quem são os pastores, quem eram os pastores naquela época. Não, eu não vou falar nomes, né? Até se você procurar, você acha os nomes. Belsazar, enfim. Tem a cultura religiosa dá algum nome para eles. Mas, enfim. Mas eu queria especificamente, de uma forma genérica, apontar para quem eram os pastores. O que significava a qualificação de pastor? Primeiro que, assim, naquela época os pastores não eram as pessoas mais bem vistas naquela cultura. Primeiro porque cerimonialmente, né, eles, boa parte do tempo, estariam impuros por causa do tipo de trabalho que eles tinham. Eles lidavam com os animais e muitas das vezes estavam cerimonialmente impuros dentro da cultura da religião judaica. Então isso já era um fator contrário a eles. E segundo, que eles não eram as pessoas assim, que você pudesse apontar e falar que eram os mais confiáveis, que eram pessoas de bom caráter. Isso por quê? Porque constantemente, durante a noite, eles levavam os seus rebanhos para pastar em terras que não eram deles. Né? Havia muito desvio de gado, né? Pegar uma ovelhinha aqui, outra ali. Enfim, não eram as pessoas mais confiáveis e nem mais bem vistas na sociedade daquela época. Dito isto, a gente pode pensar por quê? Por quê? Que assim que o menino Jesus nasce, Deus escolhe revelar esse acontecimento para pastores. Né? Ele poderia ter se apresentado a um sacerdote, mandado o anjo anunciar para um sacerdote, para um levita, para um mestre da lei, para quem quer que fosse. Mas especificamente ele escolhe um grupo de pastores que estava ali durante a noite pastoreando os seus rebanhos. E a resposta para isso é simples. É que, diferente do bom velhinho, né, que distribui presentes para as pessoas, para as crianças que foram boazinhas durante o ano, o presente de Natal, o presente que nos foi dado lá em Belém, ele visa exatamente aqueles que não merecem. Ele é dado para aqueles que não são dignos. Ele é dado para aquele que é rejeitado, para aquele que a sociedade não dá valor. Ele é dado para mim, ele é dado para você. E
Isso mostra que esse presente, ele não é merecido. Esse presente é algo que nós jamais poderíamos merecer. Por isso, primeiro foi anunciado a quem? Aqueles que são rejeitados, aqueles que são marginalizados. E olha que interessante, eu fiquei muito reflexivo, né, sobre a reação desses pastores. Eles ficaram aterrorizados, né? Um anjo desaparece, a glória de Deus cerca eles, e a reação deles é que eles ficaram aterrorizados. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Lembro do profeta Isaías, ele vê a glória de Deus, ele vê os anjos cantando, né? Santo, santo, santo é o Senhor. E naquela hora ele se prostra, se joga o rosto em terra, e ele exclama: ai de mim, que vou perecer, pois os meus olhos viram o Senhor. A primeira reação desses pastores, ou seja, ficarem aterrorizados, não é diferente da primeira reação de muitas pessoas hoje, é a mensagem do Evangelho. E eu não estou só falando simplesmente de alguém pregando a palavra, alguém entregando um folheto, mas eu estou falando justamente quando a verdade confronta os corações. Muitas vezes, a verdade ela não é suportada. E aí a pessoa que recebe essa mensagem, justamente por não ter preparado o lugar para receber a salvação que ela tanto anseia, ela rejeita essa mensagem por terror, por medo, por causa da dureza do pecado que essa pessoa tem. Pensa, por que a nossa sociedade hoje reage e tenta impor a sua maneira de viver, a sua cultura, os seus padrões a todo custo, ignorando a verdade da palavra de Deus? Por causa do medo, por causa do desconhecimento, por causa da dureza dos corações. Então, às vezes, nós precisamos lutar, né? Vou usar a palavra lutar, para que esse presente seja recebido. Como nós lutamos para que o presente seja recebido? Vivendo esse presente. Mostrando a verdade do Evangelho, mas mergulhado na graça de Deus. Então, dentro dessa sociedade que não consegue enxergar a verdade, que não suporta a verdade, nós precisamos agir como o anjo que anunciou essa mensagem de boas novas aos pastores agiu. Versículo 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo.
Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. O anjo, vendo que aqueles homens estavam aterrorizados, ele prontamente consola aqueles corações e fala: não tenham medo. A sua vida e a minha vida precisam expressar essa graça. Nós precisamos mostrar que eles não precisam temer a verdade, mas aceitá-la e encontrar o arrependimento. Porque são boas novas, é uma boa notícia. É a salvação de Deus, não a condenação de Deus. E essa notícia, esse presente, né, essas boas novas, ela vem para todo o povo. Ela vem para qualquer um. Ela vem para mim, vem para você e para aquele que nós muitas das vezes marginalizamos, para aqueles que às vezes a sociedade não quer, para quem a sociedade não dá valor. E é triste ver como a nossa sociedade está deturpada hoje. Como os valores foram retirados, como os padrões morais deixaram de existir, como o egoísmo dominou, como aquela resposta de prazer imediato, de satisfação imediata está reinando nos corações. E suportar o confrontamento com a verdade precisa vir também com a mensagem: não tenha medo. Precisa ter aceitação, precisa ter acolhimento. Em outras palavras, a igreja precisa ir até eles. Deus ele não levou a nação de Israel até Jesus. Ele levou Jesus até a nação de Israel. O que eu estou dizendo? A gente precisa parar de querer que a pessoa venha até Cristo sozinha, mas nós precisamos levar o Evangelho até essas pessoas. Nós precisamos entregar este presente. Nós precisamos ser o Mercado Livre, entregando a mensagem de boas novas que é para todo o povo, a mensagem do menino Jesus, a mensagem de Natal. E o desespero dessa sociedade que nós vivemos hoje, ela pode ser comparada justamente a quem faz compra online. Casos que são extremos, né, que a pessoa compra, daqui meia hora ela está checando para ver se já está a caminho a entrega. De meia hora ela vai lá no site para fazer o acompanhamento, para ver lá, aí está lá, o seu pedido está sendo processado. Essa mesma ansiedade que essa sociedade tem, só que ela desconhece o presente que ela precisa. Então, sejamos aqueles que entregam, sejamos aqueles que levam o presente de Natal. E esse presente ele estava ali naquela manjedoura,
mostrando exatamente todo o descaso que o mundo fazia da chegada do Messias. Mas a gente vê como era grande a expectativa no céu, a ponto de multidões dos exércitos celestiais aparecerem louvando a Deus naquele momento. Por quê? Porque eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Eles sabiam da grandiosidade do Deus Todo-Poderoso se despindo de sua glória, vindo habitar entre os homens. E o louvor deles, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais eles concedem o seu favor. É exatamente o tipo de reação que eu e você temos que viver todos os dias. Por causa do menino Jesus que nós recebemos, a nossa vida precisa expressar glória a Deus. A nossa vida precisa glorificar a Deus. A nossa vida também precisa trazer essa paz aos homens. Não é aquela paz que a gente vê com o fim das guerras, que a gente vê em algum acordo, mas é a paz verdadeira, que é a paz entre Deus e a criatura, entre Deus e o homem. A nossa vida precisa demonstrar a graça de Deus. A nossa vida precisa expressar esse louvor. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós precisamos seguir exatamente os passos de Jesus, trazendo ao mundo a mensagem da salvação, trazendo ao mundo a alegria da salvação e a paz. Então, quando você estiver entregando seus presentes com seus familiares, com suas crianças, com seus amigos, lembre-se de entregar o maior de todos os presentes. Lembre-se de compartilhar o maior de todos os presentes. É triste porque esse menino Jesus, ele foi rejeitado. Lucas 1, do verso 11 até o 12, fala o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O mundo, a nossa sociedade, por vezes vai rejeitar esse presente. Por vezes não vai entender, por vezes não vai suportar. Mas para aqueles que receberem, para aqueles que aceitarem, eles se tornarão filhos de Deus. Vão herdar uma promessa de vida eterna, uma promessa que é uma certeza. Vão ganhar uma nova vida, vão ganhar um novo coração. E mais do que isso, vão encontrar paz com Deus.
mas isso precisa ser anunciado. Isso precisa ser compartilhado. Natal é sobre dar, é sobre doar. E o próprio Deus fez a maior de todas as doações. E hoje habita em nossos corações. Cabe a nós compartilhar. Amém, igreja? Versículos 15 até o 16. Quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. É claro, né? Depois de tudo isso, eu acho que ninguém aqui ia ser capaz de conter a curiosidade, né? Provavelmente todos nós largaríamos tudo o que estivéssemos fazendo para ir até o local para verificar o nascimento do Messias anunciado por anjos e um grande exército celestial, né? E eles foram, sim, movidos por curiosidade. Eles foram movidos por aquele interesse em saber se eles não estavam tendo uma espécie de delírio coletivo ou se aquilo era uma verdade que eles tinham visto. Hoje, o que te motiva a ir até Jesus? O que arde no teu coração para que você vá até Jesus? Precisa que a gente reflita um pouco sobre o que tem em nós. E a resposta é o quanto você compreende e entende que você é pecador, que eu e você somos pessoas que não têm merecimento algum, pessoas que estavam condenadas e sem motivo, sem merecimento, sem razão, receberam o presente do menino Jesus. Será que essa chama arde no meu e no teu coração todos os dias? Será que nós somos aqueles que se levantam e vão correndo para ver o que Jesus está fazendo? Ou nós estamos normalizando a graça de Deus? Ou nós estamos tomando por comum tão glorioso presente? Porque isso me faz pensar a respeito do quanto nós dedicamos do nosso tempo para o reino de Deus. O quanto do nosso tempo nós dedicamos para a intimidade com Deus. O quanto do nosso tempo nós dedicamos para a leitura da palavra, para a oração, para a comunhão. Teu coração ainda arde? Teu coração ainda exalta de alegria quando você ouve sobre a salvação? Esses pastores,
correram até lá para ver Jesus. Movidos sim pela curiosidade, pela excitação do momento, mas nós precisamos, como eles, correr em direção a Jesus todos os dias. E quando eles chegaram, eles viram e comprovaram que, exatamente como o anjo tinha dito, estava lá o menino Jesus dentro da manjedoura. Prove e experimente a verdade do Evangelho todos os dias. Prove e experimente a graça de Deus todos os dias. Alegre-se com ela. Festeje com ela. Viva essa graça. Porque este presente, ele nos foi dado para que nós possamos viver com ele todos os dias. O Deus Emmanuel. Deus conosco. Lucas 17 até o 20. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando nós experimentamos Jesus, quando nós vivemos Jesus, como nós falamos há pouco, é impossível que a gente consiga conter essa graça, essa verdade dentro de nós. A nossa vida expressa isso naturalmente. Esses pastores, eles começaram a contar para todo mundo que eles tinham visto e ouvido a respeito do menino. Primeiros evangelistas. Será que nós, eu e você, anunciamos tudo que nós temos visto, ouvido e experimentado a respeito de Jesus através das nossas vidas? Será que o menino Jesus realmente ele é expressado através de mim e de você? E as pessoas que ouviam o que esses pastores falavam ficavam admirados, porque a graça era assim. Lembra que os pastores ficaram aterrorizados? Essas pessoas ficaram admiradas, porque já estavam vendo algo real na vida daqueles pastores. Uma mensagem que o mundo inteiro aguardava estava sendo anunciada através da vida daqueles homens. Seja como esses pastores. Anuncie. Anuncie em todo tempo. O texto também fala a respeito de Maria, que ela guardava todas as coisas em seu coração e sobre elas refletia. Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não para refletir sobre a tua salvação, sobre o dia da volta do Senhor, sobre o sacrifício de Cristo, sobre a grandeza e o quanto é maravilhoso ter o próprio Deus habitando em seu coração.
mais do que pensar, o quanto isso tem impactado a tua e a minha vida. O quanto isso tem nos moldado. Muito mais do que pensar sobre as bênçãos que nós alcançamos. É pensar sobre o privilégio de ter recebido esse presente. E a prova de que esse presente ele é tão especial, é tão maravilhoso, é que até mesmo aqueles pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Aquilo ficou gravado na vida deles, aquilo ficou marcado nos seus corações, na sua memória. Aquilo transformou aquelas vidas. O presente de Natal ele é dado a todos, mas ele não deve ser exclusivo de ninguém. Ele é dado para que ele seja compartilhado. Ele é dado para que ele seja anunciado. Porque ele é grande demais. A Bíblia nos fala, no livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus Cristo, o ungido de Deus. O presente de Natal nos foi entregue. Compartilhe. Dê esse presente a todos. Porque essa é a finalidade do presente de Natal. Amém? Eu queria perguntar se existe entre nós alguém que não experimentou esse presente ainda e que deseja hoje conhecer e ver, experimentar a grandiosidade desse presente. Se você assim o quiser fazer, você pode vir até aqui à frente, se você assim desejar. Nós vamos fazer uma oração com você. De qualquer forma, após o culto, você pode procurar a mim, pode procurar o André. Levanta a mão, André, por favor. Tem o pastor Hudson. Levanta a mão aí, pastor. Acho que o Mexerica está por aí também, né? Sumiu. Bom, enfim, nos procure. Nós vamos orar com você. Você vai poder experimentar esse presente tão maravilhoso. Amém? Pense nisso e viva bem. Pratique e viva eternamente. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque nós somos aqueles que receberam, Senhor, o tamanho presente. Nós somos aqueles que alcançaram graça e misericórdia merecida, Senhor. Aqueles para quem, Senhor, foi enviado, Senhor, o maior de todos os presentes, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós te louvamos por isso, Senhor, e pedimos que essa mensagem, Senhor, esse presente, ele possa ecoar, Senhor, em cada uma de nossas vidas, Senhor, em nossos corações, Pai. Que nós possamos expressar a verdadeira grandeza dessa mensagem, Senhor, a graça de Deus. Fala, Senhor, através de nós, fala através das nossas vidas, Senhor. E que, acima de tudo, Senhor, nós
que nossas vidas compartilhem com todos, Pai, esse presente. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Você vai louvar ao Senhor ainda